teu filho vai fazer uso da tua palavra nesta manhã. Usa ele com poder e grande glória, Senhor. Com uma palavra rema para o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Como o Senhor tem sempre falado, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Continue falando de uma maneira toda especial, através do teu servo, através da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de 1 Coríntios. Um dos textos mais conhecidos por nós. Capítulo 11. Verso 17 ao 22. 1 Coríntios. Capítulo 11. Verso 17 ao 22. Para a gente, esse negócio vai ser não só uma ordenança, mas uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu. Igual que todo mundo fala, o tema da mensagem. O tema da mensagem é a mesa, lugar de encontro e comunhão. E já tem algumas semanas que eu venho falando sobre Deus marcar o encontro com a gente, né? Eu falei de Moisés, porque ele marcou o encontro com ele no deserto. Na quarta-feira eu falei de Davi, que Deus marcou o encontro com ele na caverna. E hoje Deus tem um encontro com cada um de nós. Aonde? Na mesa. A mesa é um lugar de encontro. A mesa é um lugar de comunhão. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 até o 22. E diz assim: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Portanto, vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós discussões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros tenham entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer pão, a ceia do Senhor. Em algumas traduções está jantar ou refeição. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber, não desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Eu vos direi, louvar-vos isso não vos louvo. Podemos assentar em nome de Jesus. Olha o problema que o apóstolo está enfrentando na igreja. Dois pedidos que eu peço para você. Primeiro é manter essa Bíblia aberta, porque você está no versículo daquele próprio texto. Vocês vão acompanhando e vocês vão entender aonde eu quero chegar. Se vocês manterem o tema aceso no seu coração, vocês vão entender. Lugar de encontro, lugar de comunhão. Lugar de encontro, lugar de comunhão. O texto da ceia, a gente lê todos os domingos, ele, para mim, ele se divide em duas partes. A primeira parte foi o que nós vemos aqui, 17 até o 22, onde Paulo fica sabendo de um problema que está acontecendo na igreja e ele precisa resolver. Precisa urgentemente resolver. A segunda parte, é do verso 23 até o 34, onde ele vai dar as instruções de como se deve, de fato, celebrar a ceia. A ceia, a prática da ceia, ela é observada desde cedo pela igreja e ela aparece em outros textos bíblicos como um banquete. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 13, livro de Judas, verso 12, o Didaquê, ou a doutrina dos apóstolos, o manual litúrgico do século I depois de Cristo, já incluía a prática da ceia. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Paulo querendo informar para a gente os objetivos dele. E eu tinha destacado até 5 objetivos, mas ontem estudando eu descobri o 6º objetivo. Eu quero citar para você os 5 primeiros objetivos e o
o 6 vai falar depois propositalmente, para te fazer você ficar focado na lição. O primeiro objetivo de Paulo, verso 24 e verso 25, a conservação da memória de Cristo. Ele diz assim, ó, verso 24, verso 25: tomai, comei, esse é meu corpo, que é a partir do corpo. Fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Só que o verso 24 até o verso 25, nós temos aí 24 falando de presente, 25 a partir B falando de passado, e o verso 26 falando de futuro, nos mostrando que o nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã. Então, se Deus me fez uma promessa, fique tranquilo, aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A primeira coisa que Paulo queria deixar afirmado aqui, a conservação da memória de Cristo. A segunda está no verso 24, parte A, e tendo dado graças, a gratidão a Deus. É importante para a gente, eu falei sobre isso essa semana, a importância de nós sermos gratos a Deus, mas agradecer do que pedir. E seu objetivo é a proclamação do Evangelho. Está onde, meu Fábio? Verso 26. Ele fala, porque todas as vezes que comer esse pão, todas as vezes que beber esse cálice, anunciar. Por quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Glória a Deus. Quarto é a renovação da esperança na volta de Cristo. Também está no verso 26, na parte B, até que Ele venha. Glória a Deus. É forte. O 5 é o verso que nós mais citamos, né? É o avisando. Examinai todos o homem a si mesmo. No último verso, o 34, parte B, e eu creio que é onde a chave para todo esse contexto, esse texto, diz assim: quanto às demais coisas, as ordenarei quando for ter convosco. Paulo vai escrever uma carta, pois no momento ele não podia estar em Corinto. O mais provável, quem defende isso, é o pastor norte-americano John MacArthur. Ele é mais provável que essa epístola tenha sido escrita na primeira metade do século 55 depois de Cristo, lá em Éfeso. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8, verso 9 e o verso 19, durante a terceira viagem missionária de Paulo, que é muito conhecido por todos nós. Paulo não estava lá, mas a expectativa, o desejo de Paulo era ir à igreja, sentar com os irmãos, conversar com os irmãos e tratar desses assuntos. A primeira coisa que eu aprendo é que nada substitui estarmos assim, juntos, em comunhão. A pandemia nos privou disso. A pandemia nos separou, nos tirou a comunhão, só por um momento. Isso é muito maravilhoso, porque nos fez olhar mais para os nossos irmãos, olhar mais para os necessitados. Estarmos juntos presencialmente para cumprir essa ordenança da ceia, duas, batismo e ceia, é um privilégio, é um presente viver esse momento que Deus nos dá. Por isso eu falei sobre agradecer. A importância de nós agradecermos a Deus por esse momento. Com a pandemia, nem todos conseguiram chegar até o fim. Muitos tentaram, muitos lutaram, mas infelizmente muitos soldados perderam, desistiram, guardaram a espada. O Senhor nos deu esse presente, estar na sua casa em comunhão, estar na sua casa assentado. O texto de 1 Coríntios, verso 17 a 24, é um dos 4 textos do Novo Testamento que vai falar sobre a ceia. 3 deles são os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. João não vai mencionar. Engraçado, João sempre menciona quando é um fato muito importante, só que João não vai mencionar. O 4º texto está aqui, 1 Coríntios 11, 17 e 20. Só que Paulo, no verso 17, vai usar um termo muito forte. Por isso eu fiz questão de ler o verso 17. É um termo, não é um texto que a gente lê muito. A gente sempre lê do 23 em diante, esquece
17, sempre vai dar base para a gente. Paulo vai usar termos fortes, pois tudo que ele queria era resolver o problema que estava acontecendo na igreja. Eu quero ler esse mesmo verso, o verso 17 e o verso 18, só que em uma outra versão. Todo mundo sabe que eu amo versões bíblicas. Essa versão é a NTLH, nova versão, nova tradução da linguagem de hoje. Olha como ficou pesado o que Paulo falou. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Olha agora, para começar, me trataram. E nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que parte é verdade. Então Paulo, para resolver esse problema da igreja de Corinto, ele vai estabelecer um princípio teológico. Um princípio teológico para resolver esse problema. Talvez a pergunta que eu estabelecer qual é o princípio teológico? É que Cristo está presente no pão e no cálice. Baseado nesse princípio, Paulo vai fazer algumas orientações práticas de como devemos celebrar a ceia. Depois, está no verso 27 e verso 32. Depois, no verso 33 e 34, ele faz umas duas orientações práticas sobre a festa do água. Festa do água. Isso. Festa do água. A festa do água era uma prática que havia na igreja do século I de realizar de realizar o que eles chamavam de festa da fraternidade, festa do amor. Essa festa acontecia uma vez por semana, provavelmente no domingo. Os que são de uma cidade se reuniam num local onde cada um ou cada família trazia um alimento da sua casa que seria dividido entre todos, tipo uma refeição comunitária. Esse momento era muito esperado, não pelos ricos, mas pelos pobres, porque os ricos traziam suas comidas fartas, traziam variedades. Os pobres traziam o que tinham, porque eles queriam partilhar, eles queriam de alguma forma contribuir. E talvez seria a única oportunidade que eles teriam na semana de fazer uma refeição decente. Essa festa, ela começava com o partir do pão. Quando você olha o texto com calma, de 26 de Mateus, você consegue perceber isso. Sobre os 4 cálices. Uma outra versão. Os 4 cálices, você consegue entender um pouco sobre isso aí. Então a festa começava com o partir do pão, eles sentavam, eles partiam o pão em memória de Cristo, aí comiam juntos. E no final, depois de terem ceado, ou em algumas versões, depois de terem jantado, eles então bebiam o cálice, celebravam o sangue de Cristo derramado na nova aliança, ou seja, partir, comer do pão, beber entre o partir do pão e o beber do cálice. Havia uma refeição. Hoje a gente já não faz mais isso, a gente reúne de uma só vez, a parte da refeição. No início do livro de Judas, ele vai mencionar essa festa dos árabes que havia na igreja em que ele escreve. Pedro também vai fazer referência para a sua segunda carta. E essa temática da segunda carta de Pedro, sobre a festa do amor, que infelizmente haviam se infiltrado alguns falsos profetas, alguns falsos mestres. E era assim que a ceia era celebrada em Corinto. Só que em Corinto havia uma série de problemas. Um exemplo era a divisão, a gente vai encontrar muito nesse texto, a divisão da igreja no início da primeira carta aos Coríntios, onde tinha uma discussão entre função de Paulo, corrupção de Apolo. 1 Coríntios capítulo 3, e aqui no verso 18 e 19 nós temos a divisão. Você lembra que eu falei que haviam 6 objetivos? E aqui é o 6º objetivo. O 6º objetivo que Paulo tinha quando ele decidiu informar como deveríamos cear era a comunhão, a unidade em Cristo. Verso 20 e verso 21.
Paulo fala sobre o problema, no verso 22. Paulo repreende a igreja com a intenção de mostrar que eles estão quebrando o sentido da reunião. E no verso 23 em diante, Paulo vai lembrar aos coríntios que a ceia, de como é celebrar a ceia. Como é celebrar a ceia do Senhor. Quando eu penso nesse momento de ceia, a única palavra que queima no meu coração é a palavra de comunhão. Verso 24, parte B, este é meu corpo que é partido do rosto. Fazer isso toda vez que beberes em memória de mim. Primeira coisa que eu penso, a palavra que me consegue é comunhão. E quando eu penso em comunhão, eu penso nos nossos irmãos. No culto, nós nos alegramos juntos, nós choramos juntos. É tão bom quando alguém ganha uma oportunidade para contar um testemunho, e você está meio fraco, alguém começa a contar um testemunho, e você começa a se alegrar a vitória do irmão. É tão bom se alegrar com a vitória do irmão, e a gente ora, agradecendo a Deus pela vitória do nosso irmão. Glória a Deus. Mas também, quando alguém começa a contar um problema, começa a contar uma dificuldade, a gente também sente a dor do irmão. A gente também fica triste com a dor do irmão e a gente ora para que Deus fortaleça o irmão, para que Deus console e conforte o irmão. A comunhão, segundo o dicionário, é a realização de algo comum. Nós oramos juntos, nós cantamos juntos. O seu testemunho edifica. A palavra de Deus, ela aumenta a nossa fé. Existem dois tipos de comunhão. A primeira, e a mais importante, é a vertical, onde nós exercemos a nossa comunhão com o nosso Deus. Quando eu ouço a voz de